Nessa aula, nós vamos falar de mais duas ferramentas gerenciais da qualidade. Se liga aí! Diagrama de árvore e de matriz. O que é o diagrama de árvore? Ela vai ser aquela ferramenta que vai auxiliar no mapeamento detalhado de caminhos que a gente pode percorrer para alcançar um objetivo e dessa forma conseguir definir uma estratégia de abordagem ou dar uma visão da sua estrutura, tá? Então, o que acontece? Eu posso também utilizar para representar a estrutura de componentes de um produto, por exemplo, e aí eu vou chamar de árvore de produto, ou a estrutura funcional de uma organização, que é o famoso organograma. Então, eu posso detalhar ou desdobrar uma ação ou atributos, tá, em níveis hierárquicos. Eu posso determinar meios necessários para alcançar metas e objetivos específicos. Então, o que acontece? O diagrama de árvore é o seguinte. A gente vai começar sempre com uma ideia geral. E dessa ideia geral, a gente vai destrinchando em subníveis. Ok? Então, o objetivo é sempre responder a pergunta: o que fazer? A partir do meio, como fazer, tá? Neste caso, a última resposta vai definir o primeiro passo em direção a um objetivo. Vamos ver. Por exemplo, o que é preciso para um sapato confortável? Observa que antes eu falei que o final é a resposta do como eu vou alcançar essa minha exigência, esse meu sapato confortável. Tá? Então, eu preciso que ele não esquente o pé, que ele seja macio e que ele seja leve. Tá? E aí eu posso detalhar esses três. O que eu preciso para ele não esquentar o pé, o que eu preciso para ele ser macio e o que eu preciso para ele ser leve. Tá? Eu preciso para ele ser macio que ele tenha um solado anatômico e que ele tenha um revestimento acolchoado. E eu ainda podia detalhar ainda mais esse requisito. O que eu preciso ter para que ele possua um solado anatômico e um revestimento acolchoado, tá? Então, com esse último requisito, eu respondo o primeiro, tá? Isso é um diagrama de árvore. Pode ser construído a partir lá do diagrama de relações que a gente falou nos outros vídeos. Pode ser construído através do diagrama de afinidades, que a gente também já falou nos outros vídeos. Volta lá no canal e procura essas duas primeiras ferramentas que a gente falou, diagrama de relações e de afinidades, tá? A gente pode construir através de ações executáveis ou de ideias gerais. E a partir do diagrama de árvore, a gente consegue construir o plano de ação, que é o 5W2H, tá? Ou seja, solado anatômico. Solado anatômico responde o meu sapato confortável. Então, eu vou pegar e vou fazer um 5W2H para o meu solado anatômico. O que, quem, quando, como, ok? Então, vamos lá. O plano de ação, só para relembrar vocês, caso vocês já tenham visto há muito tempo, e para quem não viu, também consegue aprender rapidinho, porque é muito simples. O plano de ação, você coloca numa planilha. E em cada coluna, você coloca um W ou um H. Então, vamos lá. Primeiro, o que fazer? What? São as ações a serem desenvolvidas. Depois, onde eu vou fazer? Onde essa ação vai ser desenvolvida? Qual é a abrangência dela? Tá? Vai ser no meu setor? Vai ser na minha empresa inteira? Vai ser na cidade inteira? Onde vai ser? Por que eu preciso fazer essa ação? Principalmente se você está numa empresa, você tem que justificar o resultado esperado dessa ação. Tá? Quando eu vou fazer? Qual é o prazo? Qual é o período? Qual é a data de início e de término? Principalmente se é um projeto, tá? Você tem que ter as datas. Quem é que vai fazer? Quem é o responsável pela implantação dessa ação? Pela condução de várias ações que vão surgir? Quem é o nome que vai responder por isso? Como será feito? De que forma essa ação vai ser implementada? Qual é o passo a passo? Qual é a metodologia que vai ser utilizada?
e quanto que ela vai me custar. Quanto que vai ser preciso de investimento para essa ação sair do papel, tá? Então, com 5W2H você consegue listar várias ações e fazer um planejamento para elas. E aí a gente tem o diagrama de matriz ou de relações, que eu quero compreender a interação entre os fatores. Eu tenho o objetivo de identificar a existência de relações entre essas variáveis, por exemplo, a relação entre defeito e causa. Normalmente eu vou procurar identificar o grau de relacionamento entre essas variáveis, como forte, médio ou fraco. E pode ser utilizado para mapear e avaliar funcionários de uma empresa, por exemplo, relacionando habilidades e as competências que eu preciso com os meus funcionários. Digamos que eu queira realocar os funcionários, os colaboradores dentro da organização. Então eu vou listar as habilidades que eu preciso e vou colocar os meus funcionários e vou fazer a relação das habilidades com cada funcionário para saber quem possui e em qual grau, forte, médio ou fraco, essa habilidade ou competência. Por exemplo, eu tenho dois fenômenos A e B e eu decomponho esses fenômenos em fatores. O que eu vou fazer? Vou colocar A numa coluna e B numa linha. E depois eu vou fazer essa relação. Ele pode ser desenhado em L, em T, em Y ou em X, tá? E ainda tem uma quinta matriz que ela relaciona 3 a 3 as características, tá? Mas ela é menos utilizada. Normalmente a mais utilizada é a matriz em L, que é quando eu relaciono dois fatores, dois fenômenos, tá? Que aqui é mais fácil de visualizar e entender. Então, a matriz em L permite avaliar esses dois conjuntos de variáveis, o relacionamento entre eles. Matriz em T permite avaliar 3, sendo que um deles vai se relacionar de forma simultânea com os outros dois, tá? Não é 2 a 2, é 1 para 2. Matriz em Y, eu vou relacionar aos pares. Se eu tenho A, B e C, vou relacionar A e B, A e C, B e C. E a matriz em X eu faço a mesma coisa, só que com 4 conjuntos de variáveis e também aos pares. Por exemplo, uma matriz em L. Eu tenho aspecto 1, 2 e 3 e aspecto A, B e C. E aí, através de símbolos, eu consigo mostrar o tipo de relação forte, moderada ou fraca. Por exemplo, o aspecto C tem uma relação fraca com o aspecto 1. Tá? Tá aqui o triângulozinho. Então, normalmente esse é o formato, sempre com a legenda embaixo para ficar claro. Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui. Um exemplo. Eu tenho na coluna os aspectos bolhas, rebarbas, falhada, chupagem, inclusões, distorção, queimada, opaca, brilhante. Tá? São essas, provavelmente, são defeitos, ok? Gerados por causas: umidade, força de fechamento, material estranho, pressão, temperatura. Então, deixa eu ver a legenda que eu usei aqui. A bolinha com furinho no meio é relação forte e a outra é moderada. Vamos lá. Então, aqui, bolhas tem uma relação forte com umidade, porém tem uma relação moderada com temperatura, tá? E os que não estão marcados é porque não existe relação. Fica claro o entendimento para vocês? No próximo vídeo, a gente vai finalizar as aulas sobre ferramentas gerenciais da qualidade. Fica ligado, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu vou tentar colocar os videozinhos aqui da aula anterior, que foi sobre as 2 primeiras ferramentas da qualidade em relação a gerenciamento, tá? E é isso. Próximo vídeo, finalizamos com as ferramentas gerenciais da qualidade. Golpe final nelas, tá bom? Beijo!